Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição do Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Caçador, Santa Catarina. Antes de iniciarmos a palestra propriamente dita, vamos nos concentrar por um breve momento e fazermos a nossa prece inicial. Então vamos lá. Bondoso Deus, querido e amado Pai, e nosso amigo e mestre Jesus, temos estado trabalhando aqui nessa terra, nesse planeta, nesse mundo. Por muitas vezes somos rebeldes e não ouvimos a voz interior dizendo-nos para seguir esse ou aquele caminho. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, à nossa maneira, do nosso momento. Querido Deus e Jesus, amigo de todas as horas, nós somos imperfeitos e por muitas vezes, ou na maioria das vezes, não sabemos tomar as decisões mais corretas. Queremos pedir, portanto, a ajuda do Divino Amigo, do nosso Mestre e dos benfeitores espirituais que trabalham em nome de Jesus, a nos auxiliar nessa caminhada de tomada de decisões, de trabalhos cotidianos, de relações afetivas, relações pessoais, a fim de colhermos os melhores frutos, acima de tudo, plantarmos as melhores sementes. Fiquem conosco, por favor, amigos. Nos ajudem, nos auxiliem. Obrigado. Muito bem, meus amigos. Então, finda a prece inicial, vamos à nossa palestra de hoje, propriamente dita, que vai tratar desse tema que, abordado numa obra de Chico Xavier e do irmão Jacob, num livro intitulado Voltei. Então, esse livro vai tratar das experiências do irmão Jacob quando ele retorna à pátria espiritual, por assim dizer. Quando ele retorna, ou seja, quando ele desencarna, né? Falando mais claramente, quando ele desencarna e quando ele retorna, digamos assim, vamos falar nesses termos por enquanto, pelo menos, quando ele retorna ao mundo dos espíritos, né? A gente vai ver depois que isso vai mudar um pouquinho essa ideia, mas ele, como a gente diz no popular, retorna à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Esse livro, ele é um livro editado pela FEB, então nós temos, no Espiritismo, existe uma composição literária, digamos assim, né? Basicamente, o Espiritismo é fundado pelo Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, e os espíritos benfeitores, né? Os espíritos superiores que coordenaram a atividade do lançamento do livro. E mas posteriormente, logo em seguida, digamos assim, foram lançadas mais 4 outras obras, formando assim as 5 obras básicas do Espiritismo, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São as 5 obras básicas, por assim dizer. Além do mais, nós temos com o próprio Kardec as obras, digamos assim, complementares, que ele lança o que é o Espiritismo,
tratado sobre obsessão. Nós temos 12 anos de Revista Espírita, e a Revista Espírita era uma edição ou um fascículo, digamos assim, mensal, né? Então foram 12 anos com publicações mensais da Revista Espírita. Então essas, por assim dizer, são as obras complementares. E nós temos aqui, como é o caso desse livro do Chico Xavier e do irmão Jacob, ou do irmão Jacob e Chico Xavier, que é esse livro chamado Voltei. Então essas obras do Chico Xavier, do Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Dias, Ivone Amaral, Raul Teixeira, enfim, muitas obras psicografadas, outras não, né? Elas são chamadas de obras subsidiárias, né? Elas vêm nos dar subsídios para aprofundamento do tema do Espiritismo, dos vários temas, né, que o Espiritismo aborda, tanto a parte científica como a parte ético-moral, né, filosofia. Então, elas vêm nos dar mais subsídios, trazer mais detalhes para a gente acerca do mundo espiritual, complementando, agregando, aprofundando, debatendo maior o tema e aprofundando a ciência espírita. A primeira publicação desse livro foi no ano de 1949, e nós vamos nos utilizar hoje da 28ª edição. Então é um livro que teve muita boa saída, digamos assim, né? Muita boa tiragem, fez bastante sucesso e faz ainda, já que essa obra de 2016, essa versão já é a 28ª edição do livro, né? Então foram muitas edições aí. E ele é ditado para o Chico Xavier por esse irmão que ele se autodenomina como irmão Jacob. Mas na própria orelha do livro vai ter lá a identificação, pelo menos na 28ª edição, vai ter a identificação de quem foi o irmão Jacob na última encarnação. Foi nada mais, nada menos que Frederico Figner, né? Para quem não sabe, Frederico Figner foi um grande empresário do século XX, que, na verdade, é um imigrante que veio para o Brasil, se estabeleceu aqui, depois de passar por outros países, inclusive. Se estabeleceu aqui, tinha um grande empreendimento na área do comércio, e ele foi o empresário responsável pela primeira gravadora de discos do Brasil, a gravadora Odeon. Então ele foi um empresário muito bem sucedido. Por algum motivo, ele não assina a obra como Frederico Figner, mas como irmão Jacob, né? Talvez por precaução, né? O Chico Xavier, já alguns anos antes, com obras ditadas pelo escritor e jornalista Humberto de Campos, a família do Humberto de Campos, ali alguns familiares, recorreram à justiça querendo direitos autorais, porque estava usando o nome do Humberto de Campos, né? E Humberto de Campos, posteriormente, passa a ditar livros e obras, só que com o nome de Irmão X, né? O pseudônimo. Então, talvez o Frederico Figner tenha se precavido, digamos assim, né? Para evitar maiores problemas com os encarnados, evidentemente, né? Mas, enfim, é interessante saber quem foi Frederico Figner, ou quem foi o irmão Jacob, para a gente ter uma noção da profundidade do livro e fazer uma relação dele com a vida material do encarnado aqui, né? Então, Frederico Figner foi espírita, trabalhou, se não me falha a memória, tá? Como secretário da Federação Espírita Brasileira. Ele era um espírita atuante, né? Nos centros espíritas, presidiu centros espíritas, centro espírita na cidade do Rio de Janeiro, onde ele tinha a loja dele lá, né? E depois fundou a gravadora. Então ele era uma pessoa assim, uma boa pessoa,
uma pessoa que procurava viver no cotidiano as máximas do Espiritismo. Ele era extremamente coerente a sua vida prática, a sua vida cotidiana, com o Espiritismo. Então, os relatos históricos mostram que ele não era assim uma pessoa má, né? Não era uma pessoa que tratava com condescendência, tratava muito bem os seus empregados, os seus funcionários da empresa, que tinha muitos funcionários, né? Ele era extremamente bem sucedido, mas ele, de acordo com os relatos históricos, procurava empregar bem o seu dinheiro, né? Promover, além da promoção social, promover o desenvolvimento também e dar empregos, né? Então, fazia muita caridade material, além de muita caridade espiritual também, né? Aquela caridade moral, por assim dizer. Então, ele era uma pessoa, nós diríamos assim, ele era uma boa pessoa, extremamente boa pessoa. E para coroar assim, essa significação, foi ele que doou o terreno lá no Rio de Janeiro, foi ele que doou o terreno lá em Jacarepaguá para a construção do Retiro dos Artistas, que funciona até hoje, né? Recebendo lá artistas, pessoas eminentes das comunicações, que no final da vida às vezes estão desamparados financeiramente ou pela família e tudo mais. Então, um legado aí do Frederico Fita. Então, agora vamos tratar como irmão Jacob, ele vem nos trazer a experiência dele quando ele retorna aí a pátria espiritual, por assim dizer. E aí nós temos ele vai falar durante todo o livro sobre o desligamento que ele teve, né, do corpo, como é que foi para ele, né? Sendo ele um conhecedor profundo do espiritismo e um vivenciador na prática, no cotidiano do espiritismo. Ele vem falar como é que ele vai se reajustar, né? Se encaixar de novo nessa vida nova, reencontro com familiares, com amigos, né? Os amigos dele lá que partiram, que desencarnaram antes dele, ele reencontra lá. E, entre aspas, ali, né, a rotina após a morte. Como é que vai ser essa rotina após a morte? Esse é um livro, assim, bem gostoso de ler, bem leve, bem tranquilo, assim, pessoal, e que a gente recomenda, né? Ele é um livro curto, tem apenas 20 capítulos e não chega a 200 páginas ali, 177. Então, é um livro bem gostoso, assim, por assim dizer, de ler. É um livro leve, bem acessível à linguagem e que a gente recomenda aí para quem, né, tiver interesse em saber como é que foi o desenrolar de toda a história. Nós, especificamente, vamos tratar no encontro de hoje apenas de um capítulo, que é o capítulo 8, que trata da chegada dele lá nessa colônia espiritual, nesse mundo espiritual, aonde ele vai ficar lá por algum tempo, né? Então, como é que foi essa chegada dele, do irmão Jacob, então, sendo ele essa pessoa que eu já descrevi para vocês, e o que acontece? Vamos pensar, assim, alguns aspectos principais aí, tá? Vamos dar uma olhada, tá? E o irmão Jacob, ele vai questionar assim, ó, num determinado momento lá, nesse capítulo 8, o que seria da existência humana se todos os homens guardassem consigo a certeza de que vivem rodeados pela nuvem de testemunhas espirituais? Então ele vai falar isso lá na página 69. Então, o irmão Jacob, ele começa a se dar conta quando ele está chegando lá nesse mundo espiritual, nessa colônia, está sendo recepcionado, e em companhia de outros desencarnados, que são recém-chegados também, ele começa a fazer um apelo para a própria consciência, digamos assim, e se pergunta, né, e daí relata no livro, como é que seria o comportamento
nosso, ou da humanidade, mas agora a gente faz uma reflexão em cada um de nós, como é que seria o nosso comportamento se nós não apenas soubesse, porque saber é uma coisa, né? Mas ter aquela certeza convicta, né? Assimilar a ideia. É como o aluno lá no colégio, na escola, enfim, nos cursos, entendeu? Entendi, beleza, entendi. Mas você assimilou essa ideia mesmo? Então, os espíritos, ou as almas, né? A alma é quando a gente está encarnado, mas falando de maneira genérica, os desencarnados, então, os seres humanos desencarnados, os espíritos, eles nos rodeiam. Eles estão à nossa volta. Como diz em uma passagem do Kardec, eles se acotovelam conosco. De tantos espíritos que temos por aí. Aliás, diga-se de passagem, há mais desencarnados do que encarnados. Então, como seria a nossa atitude, fazendo um paralelo com os encarnados agora, quando tem alguém nos olhando, como é que a gente age? É muito comum, até mesmo, o portar-se à mesa. Então, se você vai num restaurante, né? Se você vai ou está na casa de uma outra pessoa, ou até mesmo na própria residência com outras pessoas ou com alguma visita, né? Ou até mesmo com os familiares, como é que eu me porto à mesa? Como é que são meus atos, minhas atitudes, minhas reações? E quando eu estou sozinho, fazendo esse paralelo com a mesa, né? Quando eu estou sozinho, qual que é a minha conduta? Sabendo que, entre aspas, não tem ninguém me olhando, né? Só que isso é um exemplo bem banal da mesa, né? Mas como será a minha conduta na vida em si? Sabendo que mesmo os recônditos dos meus pensamentos, nós temos espíritos que nos rodeiam e sabem os mais íntimos deles, dos nossos pensamentos, né? É lógico que o espiritismo e o estudo do espiritismo vai nos dar uma base, um entendimento de atrair bons espíritos e afastar os espíritos inferiores, ou, né, não vamos falar em maus espíritos, mas os espíritos inferiores. Como a gente procede para fazer isso? Mas, de todo modo, eles estão nos observando, né? Então, como seriam as nossas atitudes? Será que nós mudaríamos ou não mudaríamos? E sabendo que depois a gente vai voltar para lá, não é mesmo? Então, no Livro dos Espíritos, o Kardec faz exatamente uma pergunta aos benfeitores espirituais, aos espíritos que estão conduzindo a introdução do espiritismo, por assim dizer, no mundo, né? E o Kardec está fazendo pergunta aos espíritos. E a questão 457, ele diz assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? O Kardec vai perguntar isso aos espíritos. Eles respondem: olha só, muitas vezes chegam a conhecer o que vocês... vou falar mais claramente aqui, né? Muitas vezes chegam a conhecer o que vocês querem ocultar de vocês mesmos, né? Nem atos e nem pensamentos lhes podem dissimular. Não se trata aqui, tomemos cuidado, não se trata aqui de fazer ameaças, né? Não é nesse sentido que a gente propõe a leitura desses textos. É lógico que o Livro dos Espíritos, toda a obra kardeciana, enfim, e aquelas obras complementares, subsidiárias, elas vão nos dar informações e entendimento de como que se processa essa transmissão de pensamento, como é que a gente faz a atração dos espíritos por
afinidade, né? Basicamente é isso. Então, tratam-se de leis gerais universais, né? Leis da natureza, e não que não valem só para o planeta Terra, vale para todo o cosmos. Mas, então não trata-se aqui, pessoal, da gente falar do ponto de vista daquela religiosidade antiga de fazer ameaças. Dizer assim, tem gente te olhando. Não se trata disso. Porque no final das contas, a tua jornada ou a minha jornada é de mim para comigo. E depois de mim para com Deus. Eu vou prestar contas, entre aspas. Só que essa prestação de contas não é esse tom de ameaça que nós temos impregnado, às vezes, nas nossas, inclusive na minha própria fala aqui com vocês, né? Sabendo que tudo vai depender da nossa própria consciência. Então, os espíritos respondem isso. O Kardec faz a pergunta e eles, nem os atos e nem pensamento eu consigo enganar. Enquanto dos encarnados, eu posso mentir, né? Dissimular e tal, e passar batido. Mas os espíritos conhecem os nossos pensamentos porque é uma lei universal e a transmissão de pensamento se dá de espírito para espírito. Então, é comum nós, entre encarnados mesmo, quando a gente tem uma pessoa com muita afinidade, às vezes um familiar, ele nos liga, faz um telefonema para a gente, ou manda uma mensagem, né? Manda uma mensagem por aplicativo, por rede social, e a gente diz, eu estava pensando em você, eu queria conversar com você mesmo. Então, isso nada mais é que uma transmissão de pensamento, embora inconsciente, né? Então, essa lei da afinidade é o que vai nos determinar quem está ao nosso lado, quem não está ao nosso lado. E, por conseguinte, eles conhecerão ou não os nossos pensamentos. Não necessariamente precisam estar exatamente ao nosso lado fisicamente. Nós temos, enquanto encarnados, essa necessidade de fazer uma localização geográfica ou uma localização material, né? No mundo espiritual, as consciências e o mundo, por assim dizer, se expandem, né? E na questão 457A, o Kardec continua. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa pessoa mesmo depois de morta? E os espíritos vão responder, certamente. Quando vocês se julgam muito escondidos, muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. E, de novo, não trata-se aqui de uma ameaça. Isso é uma consequência natural, porque os nossos pensamentos e os nossos atos, mas a gente sempre age imbuído de pensamento ou imbuído de hábitos, né? Então, se são pensamentos ou hábitos salutares, nossos atos serão salutares, e assim por diante. Esses nossos pensamentos, eles viajam pelo cosmos, ele viaja a partir da nossa mente, a partir do nosso, que é a sede do espírito. Então, a partir do espírito viajam os pensamentos. E esse pensamento pode encontrar sintonia com outras mentes, ou, portanto, com outros espíritos. E aí estabelece-se uma atração, né? Uma sintonia propriamente dita. Então, é algo semelhante, por assim dizer, a um rádio, né? Você sintoniza o rádio naquela frequência, naquela onda que está com essa ou aquela programação. Então, é uma consequência natural. Então, a gente entendendo melhor o Espiritismo, a gente vai entendendo também melhor as leis da natureza. E aí os Espíritos nos fazem essa chamada de atenção. E o irmão Jacob continua. Como agiria a criatura humana na vida doméstica
no círculo social se estivesse convencida de que amigos e afeiçoados a esperam em outro lar. Outro lar lá na pátria espiritual. E aí a gente, evidentemente, reencarna no planeta, como já muito debatido nas nossas exposições aqui do Centro Espírita, no planeta Terra, a fim de nos desenvolvermos, de efetuarmos resgates de alguns débitos, né? Provarmos e expiarmos, né? Um mundo de provas, um mundo de expiações e assim por diante. Então, quando nós estamos encarnados e envoltos por esse conjunto material aqui, a gente fica meio que embotado, né? Colocado dentro de um litro, digamos assim. O Kardec ele faz uma analogia muito pertinente na sua obra O que é o Espiritismo, uma da obra complementar, que ele, à sua época, né, ele compara a vida encarnada como se nós estivéssemos num escafandro. Né? Se pesquisarem na internet, aquela roupa de mergulho antiga que tinha uma mangueira que fornecia oxigênio. Então você, num escafandro, você mergulha e você anda lentamente, você não tem toda a percepção que o teu corpo aqui na atmosfera possui. Né? A gente diminui as sensações auditivas, de tato, tudo mais, né? De olfato, lá mergulhado dentro daquela roupa. Então o corpo constitui para o espírito, entre aspas, uma espécie de escafandro. E aí nós ficamos, como os espíritos falam, nos arrastando pela terra, né, caminhando, né, com o pé cravado no chão. Nós não temos a liberdade, né? Eventualmente sentimos uma nostalgia de um não sei o que. Então, os nossos sentidos ficam limitados. Então, encarnados aqui na Terra, a gente tem uma tendência animal, talvez, ou física, de resolvermos tudo pelo imediatismo, tudo pelo aqui, pelo agora, tudo por essa vida exclusivamente. Então, de novo, o irmão Jacob faz a seguinte pergunta, e é uma pergunta retórica. Não é uma pergunta que o irmão Jacob faz esperando uma resposta. Talvez ele faça para ele mesmo essa pergunta. Como agiria a criatura humana na vida doméstica, no círculo social, se estivesse convencida? E é o que eu falei antes, não é simplesmente acreditar. É estar convencido. Não é simplesmente saber. É estar convencido de que os amigos e os outros afeiçoados esperam ele lá. Ou esperam-nos lá. Nessa outra pátria. Então, será que eu estou convencido disso? Como é que eu ajo hoje na atualidade? Eu estou vivendo só para essa vida material aqui? Será que eu me convenci mesmo? Não, eu sei que lá no mundo espiritual eu serei recebido ou não, enfim, né? Meus parentes, meus amigos, alguns já estão lá e tal. Beleza, você está convencido disso? Essa é a questão. Quando a gente começa a se convencer, o mundo encarnado começa a assumir, entre aspas, outras cores. Outras coisas importantes não têm mais importância, né? Coisas que tinham importância começam a perder importância, outras coisas começam a adquirir mais, e é uma mudança, assim, significativa, né? E no Livro dos Espíritos, tem um capítulo, uma parte lá do Livro dos Espíritos, que o Kardec se dedica exatamente a isso, né? O Kardec e os espíritos superiores, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E lá eles tratam cientificamente e formalmente da volta do espírito ao mundo desencarnado, a pluralidade das existências, né, das encarnações,
encarnações e da existência fora do corpo, né, fora do envoltório material, né, que daí, portanto, vai ser ali o capítulo 6, a vida espírita, né? Como acontece a intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? E como que eles nos rodeiam também. E quais são as ocupações e as missões dos espíritos. Então, nós vamos encontrar lá no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, não no mundo encarnado, uma vida mais intensa, mais profícua do que aqui. Né? Uma vida muito mais, entre aspas, aí vamos dizer assim, verdadeira. Aqui nós estamos fazendo uma passagem, né? Uma passagem. E o irmão Jacob prossegue. Que fizera eu no mundo, olha só, para merecer o devotamento dos amigos e as ternuras de minha filha? Vejamos que, a gente não comentou aqui, mas o irmão Jacob teve uma filha que desencarnou antes dele, né, muitos anos antes dele. E essa filha vai recebê-lo lá e vai cuidar dele, vai fazer os primeiros atendimentos ali, que é descrito no livro. Né? E ele se pergunta, assim, num ar e numa posição de extrema humildade. O que eu fiz no mundo para merecer isso? Então ele viveu no mundo, como eu falei anteriormente ali, como empresário, como um bom homem na terra, para a família, para seus funcionários, para a sociedade. Não viveu só da caridade material, né? Ele foi um bom espírita no termo, conhecia o espiritismo, né? Foi presidente de centro espírita, secretário da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Então ele conhecia muito o espiritismo e, como eu falei, vivia no dia a dia. Então, numa posição de extrema humildade, ele faz essa pergunta: mas o que eu fiz no mundo para merecer esse devotamento dos amigos? Vejamos que só por dizer assim, o que eu fiz no mundo, a gente pode dizer assim, mas o irmão Jacob, ele foi um grande empresário, ele fez fortuna aqui na Terra, ele teve grande sucesso econômico, financeiro, social, né, do ponto de vista material, vamos falar assim, né? Ele deu tanto emprego, ele tinha comércio, tinha lojas, eu acabei não falando, mas muitos equipamentos da época, elétricos, eletrônicos da época, ele trouxe para o Brasil por primeira vez, ele importou e comercializou aqui. Então ele abriu as portas desse mundo tecnológico da época para o Brasil, né, na primeira metade do século XX. Então ele proporcionou muito desenvolvimento material. E mesmo assim, do ponto de vista espiritual, quando ele estava encarnado, foi como eu falei, ele fez muita caridade material, muita caridade moral, né? Era uma boa pessoa, e ainda assim ele se coloca numa posição de humildade. Claro, se a gente voltar à pergunta anterior, né, que ele faz, ele diz assim, como é que eu me comportaria se eu soubesse que os meus amigos e meus familiares estão me esperando? Como é que eu agiria se eu tenho uma multidão de espíritos que me acompanham? Então, não adianta, por exemplo, eu fazer uma caridade material, ou melhor dizendo, uma filantropia, procurando os louros da sociedade. Porque assim como disse Jesus, aí você já teria a tua recompensa. Eu tenho que praticar o bem pelo bem, e não é o tamanho da caridade material que eu faça. No fundo, o que importa sempre são as intenções. O que me move
para eu fazer esse ou aquela situação? Eu quero aparecer para a sociedade? Eu quero apagar um delito passado ou apagar uma ilicitude que eu esteja fazendo por baixo do pano? Então, eu mostro para a sociedade, eu tiro fotos e publico nas redes, nas mídias sociais. O que me move? E aí voltamos às perguntas anteriores que o Jacob fez. Então, na verdade, a gente tendo essa nossa intenção, como a nossa intenção é pensamento, e esse pensamento ele viaja e vai se conectar com outros espíritos, e também poderá se conectar com outras almas encarnadas, né? Nós vamos atrair ao nosso lado aqueles que se sintonizam com esse pensamento, mesmo sendo um pensamento oculto. Então, essa que é a sacada ali, o entendimento que nos dá, por que nós estamos rodeados de espíritos a nos observarem. Então, se o que me move são bons pensamentos, por consequência natural, nós vamos ter espíritos bem intencionados ao nosso lado, quem sabe até para nos ajudar, né? Do mesmo modo, se for um pensamento obscuro, segundo as intenções, né? Também atrairemos espíritos que se sintonizam com essas ideias, também vão nos ajudar a ter sucesso nessas segundas intenções, né? A mascarar esse ou aquele feito, e aí esses espíritos ficam ali conectados com a gente, né? Nos intuindo, nos falando ao pé do ouvido, etc e tal, né? E aí, o Kardec, na pergunta 621, vai perguntar aos espíritos, aonde está escrita a lei de Deus, então? Porque se existe toda uma lei natural, que há várias divisões, aonde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem assim com a resposta extremamente sucinta e precisa, na consciência. Então, o retorno à pátria espiritual, nós vamos retornar com o que para lá? A gente costuma dizer que somente com os nossos atos, com o que nós fizemos. Basicamente, o que estiver na nossa consciência. Então, a nossa consciência será o nosso juiz. Ela é a lei. É ali que está escrita a lei. A gente sabe quando a gente faz alguma coisa mal intencionada. Nós sabemos quando nós fazemos alguma coisa com segundas intenções. Nós sabemos quando fazemos alguma coisa de coração aberto, puro e verdadeiramente. Então, quando a gente tem a consciência tranquila sobre esse ou aquele aspecto, não há acusadores a nos imputar culpa, porque não tem. Estamos com a consciência tranquila. E aí o Jacob, ele vai falar do caso da professora. Uma professora que foi uma pessoa extremamente humilde na Terra, teve muitos filhos encarnados aqui na Terra, e teve muitos filhos, digamos assim, espirituais, porque ela era aquela professorinha humilde, sabe, da escolinha, que cuidava dos alunos mais humildes, da alfabetização, das crianças. E o irmão Jacob vai falar assim: reparei na venturosa mulher que tornara-se mais bela e mais radiosa, parecendo que trazia uma estrela incrustada no coração. Em breves minutos, vimos-la tomar rumo diferente, que remontou a célere e desconhecida região à pátria infinita. Então, essa professora, toda iluminada, ela foi recebida por espíritos extremamente iluminados, que, entre outras coisas, disseram assim, falando rapidamente: professora, aqui não é o teu lugar.
você vai para um lugar melhor. E aí nós voltamos ao caso de Jacó. Um empresário espírita, com muito mérito, com muito sucesso social, financeiro, familiar, uma boa pessoa, ou talvez uma excelente pessoa. Então o irmão Jacob ficou ali naquele local onde ele estava se dirigindo, né? Chegou naquele local. A professora, que fazia parte da caravana espiritual de recém-desencarnados que estava chegando lá, ela foi recebida por uma comitiva que disse, ó, teu lugar é mais para cima, né? E aí voltamos à consciência, né? A fé sem obras não é nada, então mostre-me as tuas obras. Então a professora com grandes obras, com, digamos assim, não sei se é esse o termo, mas pequenas, grandes obras, né? E aí Jesus vem nos falar das muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. Encarnado e desencarnado. Planetas, sistema solar, Via Láctea, várias galáxias, ou o cosmos inteiro. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Inclusive no mundo dos desencarnados. Só que tudo é tão vivo. Na verdade, eu diria que lá, vamos falar assim, é mais vivo do que aqui. Né? Então o irmão Jacob diz assim, ó, olha gente, é difícil, foi bem difícil dizer se eu estava na Terra mesmo ou estava lá, ou estava aqui, né? Vamos dizer assim. Parecia que eu estava na Terra, ainda encarnado. É difícil determinar se me achava realmente distante dos círculos terrestres, porque tudo estava muito parecido com aqui na Terra. Desde as pessoas, a vida cotidiana. E aí, nós vamos à seguinte questão. Qual é o verdadeiro mundo? Onde é a matriz e onde é a cópia? Né? Aonde que é, qual é o verdadeiro mundo? Essa questão nos faz, ou deveria nos fazer, e eu peço aos amigos e aos colegas que façam uma reflexão, aonde é o verdadeiro mundo? Qual é o verdadeiro mundo? Não aonde. Não vamos falar em aonde, mas vamos falar qual. Qual é o verdadeiro mundo? É esse aqui encarnado. Que a gente passa aqui, depende, né? 15, 30, 50, 80 anos, 100, né? E depois voltamos para lá, com a consciência pesada ou a consciência leve. Voltamos a encontrar alguns companheiros mais iluminados, talvez outros nem tanto. Então, qual que é o verdadeiro mundo? Então, nós começamos a entender que nós estamos aqui encarnados para fazer o bom uso do nosso corpo e das possibilidades materiais para, entre outras coisas, fazer um autodesenvolvimento. E esse autodesenvolvimento vai passar por estudo, por trabalho, por auxílio material a outras pessoas, por auxílio moral a outras pessoas, por ficarmos calados, por agirmos dependendo da situação. Então, o mundo terrestre vai ser esse caldeirão que vai nos purificando, não é o termo propriamente, né? Porque dá uma impressão de ação externa. É um mundo onde nós vamos passar por muitas experiências e, de acordo com a nossa boa ou má vontade, tirar os melhores proveitos para um desenvolvimento contínuo de intelecto e de moral.
O irmão Jacob também vai nos dizer sobre a influência espiritual que ele sofreu, a influência energética, digamos assim. E ele diz assim, ó, quando eu me desliguei do grupo, né, então fora do grupo em que eu viajava, ou que viajara, e desligado da influência vivificante de Bezerra de Menezes, nesse caso, meu cansaço se fez invencível. Então, a gente conhece muito bem isso aqui na Terra também, que são as chamadas trocas de energias. Né? Hoje em dia a gente fala assim, o Kardec, na época dele, talvez o termo energia ainda não estava consolidado, né? Não era um termo comum. Então, o Kardec e os espíritos falam muito em fluidos, troca fluídica, né? Os bons fluidos, os maus fluidos. A gente poderia assumir assim com as boas energias, as trocas energéticas de uma pessoa para outra pessoa. Então, a importância dos bons sentimentos e bons pensamentos do trabalho no bem. Então, à medida que a gente tem bons pensamentos, bons sentimentos, trabalhos no bem, lembramos do caso da professora que atendia os aluninhos dela, muitos alunos necessitados, pobres, precisando de auxílio, de amparo, de acolhida, situações de violência doméstica. Então, esse trabalho no bem vai nos fazendo, digamos assim, a qualificação do nosso pensamento, vai nos dando uma energia moral, assim, digamos assim, um pensamento de melhor qualidade. Nós vamos nos conectar ou sintonizar com espíritos mais adiantados, com espíritos, pelo menos, se não muito adiantados, mas com compromissos no bem. E aí começa uma troca de energia, uma troca fluídica, que é um círculo virtuoso. Vai aumentando, vai aumentando. E isso a gente transpassa para outras pessoas. O oposto também é verdadeiro. Então, quantos de nós já não tivemos, assim, situações de ficar perto de alguém e a nossa energia, assim, parece que a pessoa suga da gente, né? Então, não sejamos nós essa pessoa. E aí, o irmão Jacob diz assim, ó, sem saber como, me entreguei ao repouso, encantado e feliz. Então, ele dormiu lá, não é uma necessidade só do corpo? Bem, essa é uma questão que demandaria muito estudo e muito debate e mais exposições. Mas não. Existe também uma espécie de cansaço mental, né? Então, sem saber como, entreguei meu repouso encantado e feliz. E aí, nas leis morais do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o Kardec e os bons espíritos falam das leis, uma das leis universais é a lei do trabalho. E nessa lei do trabalho, ele vai dizer sobre o limite do trabalho, qual que é o limite do nosso trabalho, né? E vai falar da necessidade de repouso também. Então, ele chama-nos a atenção, porque essas leis universais, como o próprio nome já diz, elas não são leis da Terra, são leis que regem o universo. Meu pai trabalha incessantemente, disse Jesus. Então, claro que nós estamos sem base de comparação, nem com os bons espíritos, quanto mais a Jesus, né? Então, a gente também necessita do repouso, e isso é muito bem explicado também no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata, na parte que trata da lei do trabalho. Mas então, o irmão Jacob, desligado já, né, do Bezerra, o Bezerra teve que ter outras atividades, ele parece que aquelas energias vivificantes do Bezerra, de Menezes, já não alimentaram mais o irmão Jacob, que precisou dormir e descansar.
porque ele ainda, então, precisava fazer um autodesenvolvimento desse dínamo gerador aí, né? Dínamo de boas energias. E a lei do trabalho persiste. Então, o irmão Jacob, no final do livro, em outro capítulo, ele faz essa seguinte frase aí. A velha ideia que os desencarnados dormem narcotizados de prazer barato, entre sonhos de incenso contemplativo, perde-se completamente para o espírito de boa vontade que atravessa as fronteiras do sepulcro. Então, o irmão Jacob, ele para ali naquele momento para fazer um descanso momentâneo, para fazer um refazimento, para depois fazer toda uma readequação ao mundo espiritual. Afinal, foram anos de influência material sobre o espírito. E agora, de pouco em pouco, com as adaptações em melhor desenvolvimento, ele vai começar a desenvolver algum trabalho. Trabalhos pequenos de início, né, de auxílio, né, a outros mais experientes, como acontece aqui na Terra. Agora, chamamos a atenção de novo para a verdadeira pátria espiritual. É aqui, não é lá. Afinal de contas, não há vida contemplativa no mundo espiritual. Há muito trabalho e há repouso, há momentos de refazimento. Por fim, é importante destacarmos, estamos chegando ao fim da nossa palestra, da nossa exposição, melhor dizendo, é importante a gente destacar que quando, propositalmente, usando a palavra lá, então, lá no mundo espiritual, lá onde o irmão Jacob estava, lá no mundo dos desencarnados, nós fizemos propositalmente o uso desse termo, lá, para enfatizar essa questão de que a gente tem a impressão que estamos aqui e eles, entre aspas, né, estão lá, nós iremos para lá. Agora, é importante que nós comecemos a mudança de ideia, que o mundo espiritual é todo o universo, é todo o cosmos, é o mundo espiritual. O mundo encarnado está embutido, está dentro do mundo espiritual, não ao contrário. Aqui, lembremos, aqui é a cópia, lá é o verdadeiro mundo. Como dizia Chico Xavier, o telefone vai tocar de lá, né, para cá. Então esse lá não é um espaço geográfico, é simplesmente uma outra dimensão, uma outra vibração de matéria, de energia, é outra sintonia que nós, com esse adensamento material, muitas vezes não conseguimos perceber, algumas vezes percebemos, né? Temos vagas percepções. Semelhante, pensemos assim, imaginemos uma criatura que vive no fundo do oceano. Então, essa criatura que vive no fundo do oceano, ela está vivendo lá nas profundezas, mas essas profundezas fazem parte do planeta Terra. Então, apesar de ela estar lá naquelas profundezas, ela está englobada no nosso planeta. A vida na Terra, ela faz parte do mundo da vida espiritual. Seria como se nós estivéssemos na profundidade da matéria, não conseguindo ver, por enquanto, essa vida plena, essa vida fora do corpo material. Que lá, então, esse lá, né, na vibração extracorpórea, não há tanta influência da matéria, não há essa influência da matéria, dependendo do nível de desenvolvimento de cada espírito, e não há vida contemplativa. Há sim trabalho no bem, né?
sempre há algo útil a se fazer. E o irmão Jacob, de pouco em pouco, ele vai se sintonizando, conectando e desenvolvendo, se ambientando e desenvolvendo trabalhos lá no mundo dos desencarnados, ou melhor dizendo, aqui nesse mundo espiritual do qual nós ainda não conseguimos enxergar plenamente. Tá bom, meus amigos? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Até lá.